Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje é o segundo episódio fofocando na verdade, sobre 3 autores imitando suas poses nas fotos, mas sendo idiota na internet. Está parecida? Obviamente que não. Não tenho nenhum tipo de recurso e aparato para ficar parecida com a tal autora que eu estou falando agora, que é Mary Shelley. É sim uma queridinha, adoro seu livro, grande clássico Frankenstein, que é um dos meus favoritos da vida. E eu decidi imitá-la hoje porque eu precisava fofocar sobre ela hoje, simplesmente pelo fato de sua vida é muito interessante. Seus pais eram filósofos muito intelectuais e escritores. Sua famosa mãe, que é a Mary Wollstonecraft, que trabalhou como jornalista e também pelos direitos das mulheres, só que ela faleceu 10 dias depois do parto. Seu pai também era filósofo, autor e tinha uma livraria e editora. Mas a história interessante de Mary Shelley começa com 16 anos, quando ela e sua família recebiam em casa muitos filósofos e poetas, um deles o mais clássico, Samuel Coleridge. E nessas visitas também veio Percy Shelley, que era um autor-poeta muito famoso também, e era obcecado, muito fã, tanto do pai e da mãe de Mary Shelley. Ele se apaixonou instantaneamente por Mary Shelley, que aos 16 anos também se apaixona por ele, mas seu pai não aceita muito o relacionamento dos dois, porque o Percy era casado. Pois é, o Percy era casado e vivia um relacionamento aberto, um tipo de amor livre com a sua esposa. Ela resolveu fugir com o Percy, ainda levou a sua meia-irmã e o que esperar de uma fuga adolescente. Enfim, eles fogem, vão rodar pela Europa e muito desses acontecimentos vai resultar em obras, em outros livros da autora. E o seu pai vai demorar muito para aceitá-la de volta, para perdoá-la, mas nesse meio tempo a Mary vai ter filhos e vai perder filhos também de maneira muito triste, e ainda vai ter muitas suspeitas e paranoias e algumas bem óbvias de que ele traiu a autora. Teve também acontecimentos bons, como a criação de Frankenstein. Tudo acontece num verão, que devido a problemas climáticos não houve verão na Suíça, e eles ficaram presos dentro da casa de Lord Byron. O Percy e a Mary eram um dos convidados e também a sua irmã, que tinha fugido junto com a Mary. E essa é a história mais clássica da criação de Frankenstein, que eles estão presos dentro de casa, tentando não ficar entediados. Lord Byron solta a ideia de cada um escrever uma história de fantasmas. Claro que existem muitos relatos de que podem haver outras inspirações a criar o Frankenstein, não só mero círculo de amigos que criaram uma história de fantasmas, mas enfim, ela cria sim essa história, ela sente até a aparição do Frankenstein durante a noite e ali ela cria o primeiro rascunho do que viria a ser a sua grande obra no futuro. Eu vou ter que ficar assim. É impossível fazer a expressão dele, eu não consigo entender o que ele quer passar. Eis um dos autores mais renomados da Rússia, filho de uma mulher podre de rica e que passou por vários perrengues românticos. Ivan Turgenev, um autor russo e muito conhecido por ser russo ocidental, autor que morou muito mais aos redores da Europa do que na própria Rússia. O autor americano Hemingway diz para você ler certos livros de alguns autores russos, desde Dostoiévski e Tolstói, mas, falando sobre Turgenev, ele sempre indica você ler todos os livros dele. Começando pela infância de Turgenev, numa viagem que ele fez com seus pais à Suíça, que gerou um susto e quase matou o autor. Era muito comum na Suíça turistas apreciarem ursos num poço, e o pai do autor colocou ele no parapeito, o que fez ele escorregar, quase cair em cima dos ursos, mas o pai o salvou segurando pela perna. Tem uma história na vida de Turgenev, quando ele tinha 15 anos, em que ele se apaixona por uma princesa perdidamente, só que ele descobre que ela era amante do seu próprio pai. Ele ficou tão arrasado com isso que escreveu uma história que é um de seus livros mais famosos, mas eu não vou contar qual é, porque senão você vai achar que isso é spoiler. E falando de romance, ele era assim muito romântico, escrevia muitas cartas e como viveu muito tempo fora da Rússia, ele era conhecido como um dos românticos ocidentais e era muito comparado a Lord Byron. E ele viveu junto com uma família, um casal de amigos por muito tempo, e que existe até hoje uma teoria de que eles poderiam ter sido um trisal. Obviamente eu não tenho figurino suficiente para representar nesta foto, mas sim eu vou falar sobre Virginia Woolf, que na verdade antes eu vou falar sobre seu pai e sua meia-irmã. Virginia Woolf era do segundo casamento de seu pai, Leslie Stephen, que se casou com Harriet Thackeray, filha de William Makepeace,
Thackeray, autor de Vanity Fair. O fato curioso é que houve um jantar com os dois ainda amigos, nem estavam noivos, e a Elizabeth Gaskell, autora também muito clássica, estava presente no jantar também e disse que sabia que os dois um dia iriam se casar. Eu diria que Elizabeth Gaskell poderia ser uma grande fanfiqueira. Laura Stephen foi a primeira filha do pai de Virginia Woolf e foi uma criança cheia de energia, mas todos idealizavam que ela fosse uma grande escritora por ter nascido num berço literário. Acontece que Laura começou a ter comportamentos muito diferentes de outras crianças e foi diagnosticada com doença mental. A sua mãe morre depois do nascimento de um filho muito prematuro e o pai se casa de novo com a mãe de Virginia Woolf, mas eles acabam não sabendo como lidar com Laura e todo o seu comportamento muito exagerado e diferente dos outros, e acabam colocando ela num asilo. Desde 1886 existia a lei The Act of Idiots, que seria a lei dos idiotas, que era referente às instituições não só cuidarem de pacientes, mas também educá-los para que eles não fossem considerados inúteis na sociedade. E a Laura vai para esse asilo e não tem muita comunicação com sua família, então ela vira um parente esquecido de Virginia Woolf. E sinônimo de trabalhadora é Virginia Woolf. Depois da morte de seu pai, ela e seus irmãos ganharam uma pequena herança, mas ela precisou trabalhar muito. Mas ela preferiu a sua independência e saiu atrás de trabalhos, mais, aliás, do que ela já tinha. Ela trabalhava muito em jornais, escrevia resenhas de livros, artigos e também conseguiu como professora de uma escola noturna. E numa dessa de professora, ela trabalhou em escola para mulheres, que virou cenário de um de seus livros, Um Teto Todo Seu. Depois de ler 200 páginas de Ulisses, ela achou até um entretenimento interessante, mas ao final ela achou chato e pretensioso. Mas será que toda essa rivalidade, na verdade, foi uma inspiração? Porque ela fez a mesma coisa em Mrs. Dalloway, só que em menos páginas. Em um dia, Mrs. Dalloway sai para comprar flores ela mesma. Da mesma forma que Leopold Bloom, em Ulisses, que no dia 16 de junho ele também sai pelas ruas da Irlanda. E uma coisa que é bem interessante é que Virginia Woolf e James Joyce nasceram e morreram no mesmo ano. James Joyce morreu de causas naturais e Virginia Woolf tirou a própria vida. E é isso, gente. Agora me contem o que vocês acharam dessas curiosidades ou dessas fofocas e perrengues de alguns autores. E me contem também o que vocês acharam sobre a questão da Laura Stephen, da meia-irmã de Virginia Woolf, e o que vocês acham também dessa rivalidade da Virginia Woolf, que partiu mais dela do que do James Joyce. Eu espero que vocês tenham gostado do segundo episódio e logo mais trago outras fofocas, então deixa nos comentários também qual outro autor ou autora que vocês gostariam de ver por aqui. E obrigada por ter assistido a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!